Pare The por um Lord is my momento e pensa shepherd. nisso com calma. I shall Dentro do not templo want. mais sagrado de Jerusalém, existia um véu. Não era um pano comum, não era decorativo, não era simbólico apenas. Era uma barreira real, física, imponente, que separava o homem da presença de Deus. Esse véu não estava ali por acaso. Ele carregava uma mensagem silenciosa que ecoava todos os dias. Até aqui, você pode ir daqui para frente. Não. Durante anos, décadas, séculos, aquele véu permaneceu intacto. Ninguém ousava atravessar. Ninguém sequer tentava tocar, porque todos sabiam do outro lado estava a manifestação da presença divina. E o homem não estava pronto para isso. Agora pensa comigo. Se até os líderes espirituais tinham medo, se até o sumo sacerdote entrava tremendo uma única vez por ano, com sangue nas mãos, com o coração acelerado, quem era o restante do povo? Diante disso, distantes, separados, ilimitados, e essa distância não era apenas física, era espiritual, era moral, era existencial. O véu era a prova visível de um problema invisível, o pecado. O homem não estava apenas longe de Deus. Ele estava desconectado. E tudo naquele sistema apontava para essa realidade. Os sacrifícios constantes, os rituais, o sangue sendo derramado dia após dia, tudo. Isso era um lembrete constante de que algo estava errado. Muito errado. Mas ao mesmo tempo, tudo isso também apontava para algo maior. Algo que ainda viria uma solução definitiva. Um momento específico na história. E enquanto esse momento não chegava, o véu permanecia fechado, intocável, silencioso, como uma porta trancada sem chave humana. Agora imagina o peso psicológico disso sobre o povo. Eles sabiam que Deus existia, sabiam que Ele era real, sabiam que Ele estava ali, mas não podiam se aproximar livremente. Não podiam entrar. Não podiam simplesmente chegar. Havia sempre uma barreira, sempre uma distância, sempre uma limitação. E talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas muita gente hoje ainda vive exatamente assim. Acredita em Deus, mas se sente distante. Ora, mas com medo. Busca, mas sem confiança. Como se ainda existisse um véu. Como se ainda houvesse algo bloqueando o acesso. Agora volta comigo para aquele momento específico, o momento mais intenso da história. O momento da cruz. O céu começa a escurecer. Não é um pôr do sol comum. Não é uma mudança natural. É como se a própria criação estivesse reagindo. O ambiente muda. O clima muda. A atmosfera fica pesada. E no centro de tudo isso, Jesus está na cruz. Ferido, cansado, sangrando, mas consciente. Totalmente consciente. Nada ali era acidente. Nada ali era fora de controle. Cada detalhe, cada dor, cada segundo fazia parte de algo maior. E então chega o momento. Ele respira fundo e declara: está consumado. Não foi um grito de derrota, foi uma declaração de missão cumprida. Foi o ponto final de algo que estava sendo construído há séculos. E exatamente nesse instante, algo acontece. Não na cruz, mas dentro do templo. O lugar mais sagrado de toda a nação. O lugar onde aquele véu estava. Sem mãos humanas, sem aviso, sem intervenção visível, o véu começa a se rasgar. E não é um rasgo pequeno. Não é um detalhe discreto. É um rompimento completo, de alto a baixo, de cima para baixo. E isso muda tudo, porque não foi alguém tentando abrir caminho, não foi o homem tentando alcançar Deus. Foi Deus abrindo o caminho, foi Deus tomando a iniciativa,
Foi Deus dizendo sem palavras: agora vocês podem entrar. Durante séculos, o acesso foi limitado, agora foi liberado. Durante séculos, a presença foi restrita, agora foi aberta. Durante séculos, o homem precisava de intermediários, agora o caminho foi direto. Mas presta atenção nisso: o véu não rasgou antes da cruz, não rasgou durante o ministério, não rasgou nos milagres, rasgou exatamente no momento da morte, porque o acesso só poderia ser liberado quando o sacrifício fosse completo. E naquele momento foi totalmente, perfeitamente, definitivamente. O que antes era símbolo agora era realidade. O que antes era sombra agora era cumprimento. O que antes era promessa agora era fato. E aqui está algo profundo. O véu representava separação, mas também representava proteção, porque o homem em pecado não suportaria a presença divina. Então, quando o véu se rasga, isso não significa apenas acesso, significa que algo mudou na relação. O problema que causava a separação foi tratado, a dívida foi paga, a barreira foi removida. Agora, deixa isso descer mais fundo. O céu não pediu permissão. O céu não esperou reação humana. O céu agiu de forma direta, decisiva, irreversível. O caminho foi aberto e desde então nunca mais foi fechado. Mas aqui entra a parte mais forte, porque mesmo com o véu rasgado, muita gente ainda vive como se ele estivesse inteiro, vivendo com culpa constante, vivendo com medo, vivendo com a sensação de distância, como se Deus ainda estivesse inacessível, como se fosse necessário algo a mais, algo além, algo que ainda não foi feito, mas já foi. Esse é o ponto, já foi. O acesso não depende mais de esforço humano, depende de aceitação, depende de resposta, depende de decisão. Você não precisa tentar abrir o caminho já está aberto. Você não precisa conquistar acesso. O acesso já foi liberado. Mas isso não significa que tudo virou comum, não significa banalidade. Não significa falta de reverência, porque o mesmo Deus que abriu o caminho continua sendo santo, continua sendo justo, continua sendo digno. A diferença é que agora você não se aproxima com medo de destruição, mas com a oportunidade de transformação. Antes havia distância obrigatória, agora existe proximidade disponível. Antes havia limitação imposta, agora existe acesso permitido. E isso muda tudo, absolutamente tudo. A forma de orar, a forma de buscar, a forma de viver, porque não existe mais véu, não existe mais barreira, não existe mais separação para quem entende e aceita o que aconteceu ali. Agora, a pergunta não é mais teológica, não é histórica, não é simbólica, é pessoal, muito pessoal. Se o caminho foi aberto, por que tanta gente ainda vive do lado de fora? Se o acesso foi liberado, por que ainda existe tanto medo? Se a barreira caiu, por que ainda existe tanta distância? Talvez porque entender não é o mesmo que viver. Saber não é o mesmo que entrar. Ouvir não é o mesmo que aceitar. O véu rasgou, mas atravessar é uma decisão. E essa decisão é individual. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode substituir isso. Ninguém pode viver isso no seu lugar. O céu já fez a parte dele. Agora a resposta está nas suas mãos. Então, toda vez que você pensar em Deus, lembra disso. Não existe mais véu. Não existe mais
bloqueio, não existe mais impedimento. O caminho está aberto, completamente aberto. A pergunta final é simples, mas extremamente profunda. Você vai continuar olhando de fora ou finalmente vai entrar? Pense nisso hoje.